Olá, minha gente, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo dessa série de tutoriais do enxoval da Líria, a minha bebê, que eu tô fazendo todas as peças do enxoval dela. E a peça de hoje que eu tô trazendo é uma fralda de banho para recém-nascido, de dupla camada. E eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi, né, fazer a fralda de banho dupla camada, qual era a opção de fralda que me atendia melhor. E essa dica eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes, assim, tem muita artesã que trabalha só para recém-nascido a toalha grossa, mais o forro de fralda, porque fralda para recém-nascido ela é essencial. Ela tem que ter, ela tem que fazer parte, né, não pode ser o atoalhado, por mais que eu comprei atoalhado, aveludado, mas só ele não pode ir em contato direto com a pele do recém-nascido, que ainda pode machucar porque é muito sensível, né? Então, eu optei pela fralda, que era o mais indicado para recém-nascido. Ela vai utilizar isso até uns 3 meses. Depois, a gente, com o tempo, vai passando para a fralda mesmo, que eu comprei, para fralda não, perdão, para toalha aveludada, que é mais encorpada, ela já vai crescendo, vai ficando mais cabeludinha, vai precisando, né, que seja a fralda. A fralda não, gente, toalha. Então, vamos lá. Aqui no Guarujá, isso quando a mãe chegar para vocês perguntando qual o valor de toalha, qual toalha para recém-nascido, enfim, a opção que eu sempre pergunto aqui no ateliê, eu sempre pergunto para as mães, em relação ao clima, se mora em casa, se mora em apartamento, se é em relação à facilidade para secagem, né, de toalha. Se ela mora como é que é o clima, se faz o inverno é rigoroso, se é muito calor, enfim. Se for uma cidade como Manaus, que eu sou de Manaus, né? Eu moro aqui no Guarujá, mas eu sou de Manaus. Uma toalha grossa mais o forro com uma toalha, com uma fralda dessa grossa, gente, tá certo que o neném nasce com frio, mas ela se torna muito quente para ele e vai usar muito pouco. E é uma fralda que acaba saindo caro. Então tem coisas que precisam ser práticas para a mamãe e para o recém-nascido. E se mora em apartamento, uma toalha fralda acaba também dificultando em relação à secagem. Principalmente se for em apartamento, na época de inverno, se for o clima úmido, enfim. Aqui no Guarujá, a minha filha está prevista para nascer em agosto. É inverno, será, né, na época do inverno, só que o Guarujá não tem clima tão frio. É aqui no estado de São Paulo, só que aqui não faz tão frio. E então eu optei por não fazer a toalha fralda, mas sim a fralda com dupla camada. Então isso tudo vocês podem conversar com as clientes de vocês na hora de oferecer as opções e valores também. Então vamos à parte da confecção das peças, a parte das medidas. Vamos lá, para o corpo eu utilizei 2 camadas de fralda, como eu já falei, eu utilizo a Premium, 80 por 80, já tudo cortadinha, e passei overlock na ponta. Quem não tem overlock pode passar o zigue-zague. É uma fralda que não desfia tanto, para ser sincera, desfia até menos que um tecido tricoline. Mas é bom, né? É sempre bom pra gente fazer, passar o overlock. Pro capuz, o que eu fiz? Eu fiz um quadrado aqui da fralda. Cortei um quadrado de 40 por 40 e depois cortei, dobrei, né? Passei, deixei bem vicadinho, dobrei aqui ao meio. Deixei bem vicadinho e cortei, tá? Deixei ao meio, ficou 2 triângulos aqui. Esse daqui eu for como é que chama? O capuz forrado. Para quem quiser fazer um bordado, eu tenho 2 fraldas ali para ela ainda que serão bordadas. Você pode fazer o bordado nessa parte principal e deixar a outra parte do capuz para fazer o forro.
Então, essa aqui fica a dica para quem trabalha com bordado, né? E agora os detalhes do capuz. Eu cortei uma faixa do tecido principal de 70 centímetros por 8 centímetros. O meu tecido tem direção, então isso tudo vocês têm que prestar atenção. Uma faixa para o debrum de 4 centímetros por 70 centímetros. Já trouxe aqui passada ao meio. 70 centímetros de cianinha, que pode ser pompom, renda, bordado inglês, enfim, ou sem, você que decide. E 4 metros mais ou menos de viés, já enviesado. Tem o vídeo 1, o vídeo número 4 da série, que eu ensino a fazer esse viés aqui. E o vídeo número 5 eu ensino a utilizar, a fazer o viés, a fazer a aplicação do viés com esse aparelho aqui. Dá para fazer normal? Dá, tá? Mas eu já tô acostumada a fazer, aplicar o viés nas minhas peças, nas peças mais de costura reta, né? Com o aparelho de viés. O que mais de detalhe aqui? Depois que eu tiver com a peça toda costurada, mas antes de aplicar o viés, eu vou mostrar esse passo a passo mais lá na frente, tá? Eu vou costurar toda a peça quando eu tiver finalizada, aliás, quase finalizada, né? Antes de aplicar o viés. Eu vou utilizar essa minha reguinha aqui com o canto arredondado mais largo. Para quem não tem... essa régua pode ser, né, alguma coisa, um material que você tem um círculo mais aberto, para poder fazer os cantinhos, os 4 cantos da fralda de banho, e já junto com o capuz, deixar ele todo arredondado. Tá? Por que faz arredondado? Essa fralda, esse aparelho aqui de viés, ele não faz canto mitrado, tá? Isso aqui eu já deixei descrito, né, essa informação no vídeo anterior, que eu ensino a fazer o uso dele, tá? Então ele só faz aplicação de viés em cantos redondos. Então é isso, gente. Já falei todas as dicas, já dei as medidas, material. Então agora vamos à confecção da peça. Para começar a confecção da nossa toalha, nossa fraldinha de banho, perdão, eu vou começar aqui por unir as duas partes, né, do capuz. Deixa eu só cortar aqui excesso. Unir os 2 triângulos do capuz. Aquele que a gente vai... eu vou acelerando para o vídeo não ficar longo, mas o que eu vou falar? Eu vou passar a costura, vou fechar, vou unir as duas partes, o forro, a frente e o forro do capuz, tá? As duas partes de tecido. Eu vou costurar e já volto. Já uni aqui as duas partes do capuz. Para quem vai fazer forro, né? A parte que tá... Fazer forro não, perdão. Quem vai fazer bordado, a parte que fica o bordado é a parte da frente, né? Que aqui é onde a gente vai... Você sempre tem que ter um espaço, cuidado com o espaço aqui. Escolher também a largura da faixa quando você aplicar o bordado, tá? Aqui, essa fralda não vai ter bordado na frente, então eu escolhi uma faixa de 8 centímetros. No caso do bordado, você vai verificar aqui a parte que tem a altura que você vai cortar para deixar arredondado, mais a altura da faixa, então tudo isso aí tem que ser observado. Então aqui eu vou preparar a faixa. A faixa, vou fazer igual como eu fiz em todas as outras peças, né? Primeiro eu coloco a cianinha. Na hora de costurar a cianinha aqui,
Para sempre observar, já quem tá falando, quem tá acompanhando a confecção de todas as peças já sabe que eu falei isso, mas quem veio só para essa é assim. A, a, a parte da cianinha, perdão, aqui, a da curvatura da cianinha é mais ou menos aonde você vai passar a costura, tá? Porque se você deixa a cianinha muito aqui embaixo, na hora de colocar o debrum, vai ficar todo aparecendo vazado. Então, você tem que colocar mais pra cima. Então, eu vou passar aqui e depois mostro pra vocês. Vou costurar e já volto. Já costurei a cianinha. Olha como ela fica na parte de trás, né? Fica aparecendo aqui a borda dela. E aqui, como é que fica aqui na frente. Só um pedacinho. Como eu vou aplicar... Vou tirar essa parte aqui. Como eu vou aplicar o debrum, e o debrum ele fica na mesma direção. Gente, meus cachorros resolvem latir toda vez que eu vou gravar o vídeo. O debrum fica na mesma direção, né? Barra do debrum com a barra do tecido. É um sanduíche com a cianinha pra fora. Então eu vou passar bem em cima, aproveitando aqui a costura, que foi no pezinho de máquina, tá? E já vou costurar e já volto. Pronto, eu trouxe aqui a faixa pronta. O que eu fiz? Eu apliquei o debrum, eu já virei, tombei a costura, né, da cianinha e do debrum para baixo, em direção aqui ao tecido estampado, e já passei um pés-ponto, tá? Já rebati a costura aqui. Na hora de costurar aqui eu utilizo um pontinho, não sei se dá para ver a diferença, um pontinho menor, que é em torno de 2, 2,5. E na hora de rebater, eu utilizo o ponto maior, que é de 3, que fica mais bonito. Agora, para fazer essa parte aqui do capuz, o que eu faço? Se aqui for o bordado, eu vou virar a minha peça, vou colocar, vou pegar a minha peça do lado do avesso, vou pegar a minha faixa, tá? Então, assim, o direito para baixo, a estampa da minha faixa também para baixo e os detalhes dela. E vou costurar. Aqui eu já volto pro pontinho na máquina abaixo. Vou costurar em toda a faixa aqui, ó, por dentro, tá? Todinho na borda. Tendo atenção aqui na distribuição, que na hora de virar não ficar faltando. Você pode dar um pique no meio do tecido e da fralda, dar um pique ou marcar. Aqui eu vou dar um piquezinho, não vou enxergar, então deixa eu marcar. Tá, gente? Então, assim, se tiver bordado, bordado para baixo. E o tecido, bota aqui borda com borda. E o tecido estampado, já com todos os detalhes, também virado para baixo. Aí, vou encontrar o meio com meio aqui. E vou costurar todinho ele aqui. Vou costurar junto com vocês, não vou pular essa parte. Agora, o que a gente vai fazer? Vai virar aqui, essa parte aqui, ó, do overlock vai ficar escondida. E o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui, vou tombar a faixa pra frente e aquilo que eu falei, tá? Quem utilizar bordado, eu vou fazer aqui, ó, eu vou virar pra esse lado, vou passar...
Vou fazer o pés-ponto aqui, né? Vou para fixar bem. Pés-ponto não, rebater a costura aqui em toda a volta dela, para fixar bem a peça. E se você tiver um bordado, então assim, escolhe uma camada, uma largura menor da faixa para poder caber bem o bordado, porque a gente vai cortar, vai arredondar essa parte aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então, vou até marcar. Quem tiver bordado, ele vai ficar assim, né? Você mede antes para não ter problema, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo, vou passar aqui e já volto pra gente fechar essa peça. Então, gente, eu já trouxe a minha peça aqui bem passadinha para mostrar para vocês que essa costura aqui ela tem que estar bem deitada, tá? Então, para não ficar aquela coisa feia embolada. Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a costurar a peça aqui desse cantinho. Posso aproveitar para costurar por dentro, que é para ter uma melhor visão. Vou deixar no ponto 3. Tô deixando, na verdade, no ponto 3,5. Mais larguinho, porque tem 2 camadas de fralda mais o tecido. Aqui. Aí agora eu venho. Vou rebater a costura aqui por dentro. Quem quiser, tem uma outra maneira de rebater essa costura, tá? Você pode rebater só a parte de dentro aqui. Quem não quiser que a costura apareça, não fique visível. Tem peças que eu faço assim. Eu passo essa costura aqui pra dentro e seguro, fixo aqui. Só que eu fiz muito fininha, né? Eu só fiz só meio pé de máquina. Se você fizer com 1 centímetro, já dá pra virar e rebater ela mesma. Mas eu vou fazer a costura por fora, rebater por fora. Venho aqui da pontinha da fralda, vou abrir o ponto aqui para 3. Gente, espera aí. Ajeitando a costura para não ficar a fralda virada para fora. Por isso que é importante passar e até o final. Aqui, gente, eu gosto de fazer essa parte da costura aqui desses cantinhos, ela virada, que é para saber a direção certinha aqui da costura. Acabou a linha, bora trocar. Pronto, aqui a gente troca rápido. E já deixa enchendo. Pronto. Agora a gente vem aqui. Agora é só fechar essa parte superior. Bem também Depois eu vou aproximar a câmera e mostrar, né? Bem também na bordinha. Então, aqui já temos o capuz quase pronto. Vamos cortar essa sobra. Essa parte arredondada eu só vou cortar depois, não é agora.
Já temos o capuz aqui forrado, tá? E vai ficando lindo, né? Agora vamos para o corpo. Eu vou unir os 4 cantos do corpo, deixar aí os 4 cantos da fralda. Vou dar uma pausa e volto. Eu vou costurar tudo. Vou unir essas as duas camadas de fralda. Pronto, agora temos aqui as 2 camadas unidas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o capuz e posicionar num dos cantos. Então, ele sempre, você vai passando aqui a costura. A gente tem um milagre, parece que estica, tá? Então, aqui, eu vou começar a costurar a partir dessa pontinha aqui que eu uni com o capuz, tá? E vou passar a costura de segurança em toda a volta antes de cortar. Eu deixo no ponto 2,5, porque aqui são 4 camadas de fralda, mas tem uma parte aqui que passa o tecido. Aqui, vai. A gente vai fechar só esses 2 cantinhos aqui do capuz. Vai? Começo aqui da ponta de baixo. Não, é melhor fazer. Eu prefiro assim, fica mais seguro para não ficar torto. O capuz virado para baixo e eu começo a costura daqui da ponta. Gente, uma dica muito importante, faça a costura bem próximo à borda, para evitar que na hora de colocar o viés, aqui eu vou precisar dar uma parada, ó. Porque senão na hora de colocar o viés vai ficar muito grosso. Eu vou precisar dar uma cortada aqui, diminuir, porque ficou, ó, muito grande, né? Daí na hora de passar o viés, tem muito tecido dentro. Pronto. O que foi que prendeu aqui? Vou voltar o vídeo pra cá. Aqui temos a toalha quase pronta. A gente vai colocar só o viés. Então, tá vendo? Ficou uma fraldinha bem grossa, gostosa pro inverno. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Tá aqui já o capuzinho. Uma delícia, né, gente? Vai pegar uma caneta, pincel, enfim. Não precisa ser a caneta fantasminha, porque a gente vai passar... Vai cortar e vai passar o... Como é que chama? O viés, tá? Então, bora economizar a caneta fantasminha. Aqui, já passei a parte arredondada nesse canto. Vou passar nos 4. Eu gosto de deixar bem na borda, tá, gente? Que na hora de cortar...
Pronto, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança nesses 4 cantos, depois cortar. Vamos voltar para a máquina. Eu prefiro costurar antes e depois cortar. Deixa o ponto menor. Então aqui, eu já passei a costura e vou cortar seguindo aqui mais um pouquinho só de espaço. Tá? O viés aqui vai cobrir essa tinta vermelha. E vou fazer isso nas 4 pontas e já volto. Então, eu já trouxe aqui a fralda montada. E eu vou começar a aplicação do viés com o aparelho. Para quem quiser assistir passo a passo, como eu já falei, da confecção do viés, mais como utilizar o aparelho, vai lá no vídeo número 5, tem a playlist Enxoval da Líria. Então eu vou aplicar nele em toda a volta aqui, ó, já tá tudo costurado, já cortei excesso aqui para não ficar aquele acúmulo por debaixo na hora de aplicar o viés. Vou fazer toda a aplicação e volto aqui com vocês. Gente, eu vou trazer aqui, voltei para a costura para mostrar para vocês uma situação que pode acontecer quando quebra a linha da costura, quando a gente está fazendo, utilizando esse aparelho de aplicação de viés. É diferente da aplicação normal sem aparelho, porque a gente consegue, né? Tá sem o aparelho, o viés está livre e a gente consegue voltar à costura. Agora, com o aparelho, o viés aqui é contínuo, ele tá preso no aparelho, a máquina, a linha quebrou, então aqui mesmo onde parou a costura, o que você vai fazer? Volta. E coloca a linha. Oh, meu Deus. Essa parte aqui é um saquinho. Verifica, né, se o viés está bem posicionado. E, enfim, volta a costura para poder continuar. Gente, eu vou trazer aqui uma outra forma de fazer a junção do viés no acabamento, tá? Então, vou mostrar aqui passo a passo, bem de pertinho, para mostrar como é que... para vocês verem como é que faz. Então, o viés eu vou, antes de terminar, eu vou deixar uma parte aqui sem costurar, tá? Então, aqui mais ou menos uns 3 centímetros. E aqui embaixo também. Vou cortar um pedacinho de viés para fazer acabamento já todo dobradinho aqui. E vou colocar aqui no meio desses dois. Tá? Eu já passei, fiz um... já tá vincado. Colocar aqui no meio desses dois. O viés, vocês estão vendo assim, que quando ele vem sendo aplicado, ele vem todo fechado já, né? Ele já vem fazendo uma volta só, já vem fechado. Então aqui, na hora de finalizar, essa parte aqui, aqui vai ficar em cima desse viés, as dobras para cima, e a parte de cima do viés vem para cá. Bora só dar uma... Essa parte aqui, ó, aberta, tá? Aqui no finalzinho dele, ó, como vocês estão vendo, tá aberto. Ele precisa ficar aberto. Vamos passar a costura aqui só pra dar uma segurança. Esse lado aqui também. A gente abre só o vinco de baixo. A parte de cima, ó, tá dobradinha.
e venho costurando. Só um pedacinho. O que a gente vai fazer agora? Essa é outra desvantagem. Fazer o acabamento dele é bem mais chato. Então, aqui a gente vira, igual no viés comum, né? Só que aqui, ó, esse saquinho aqui que não fica bem. Esse tecido é muito mole. Vamos vincar aqui. Mais pra dentro, vincar aqui. Aí a gente vai virar. Cortar mais um pedacinho. Vai virar aqui pra baixo. Pra poder fazer esse acabamento aqui. Só que tem que ter bastante cuidado pra não ficar aquela coisa embolada, né? Feia. Paciência. Então, vai trazendo a costura. Eu gosto de ter aqui uma outra ferramenta que possa me auxiliar. De verdade, o que eu gosto desse aparelho? O acabamento de viés fica muito perfeito. Aliás, o viés, a aplicação do viés, mas acabamento dele, gente, é sofrível. Pronto, cadê? Aqui o agulhão. Eu tô colocando a outra barra aqui do viés por baixo dessa que a gente dá a volta, que esconde a emenda. Aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas ela fica... então aqui dá pra fazer mais delicadinha, tem que ter paciência, né, pra fazer esse acabamento. Então o viés tá todinho aplicado, olha só como é que fica até as curvas. Mas quem assistiu o vídeo anterior, pra curva ficar perfeita tem que ser com esse aparelho, o viés tem que estar no corte enviesado, no tecido, tá? Então é isso. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou o final. Aqui temos a nossa fraldinha de banho, dupla camada com forro, pra minha neném, que ficou a coisa mais fofa. Agora é só esperar ela chegar para poder usar. Espero que vocês tenham gostado. Agora acompanhe o próximo vídeo, que vai ter a precificação dessa peça todinha.